Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos seguir aqui os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa, falando sobre o jogo de ontem entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers. O Knicks encarou o Cleveland ontem no jogo 5 da série e conseguiu carimbar a sua ida para as semifinais de conferência, né? Vencendo o Cleveland por 106-95, o Knicks garantiu a sua ida para as semifinais depois de mais de 10 anos, meus amigos. Vamos aqui falar sobre essa grande vitória do Knicks, mas antes peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, né, que ajuda muito o meu trabalho. Vamos lá, galera. No primeiro quarto, né, o Knicks teve um início muito bom, né? O Knicks conseguiu ali embalar uma run de 17-6 em 5 minutos e conseguiu se manter 10 pontos na frente durante uma boa parte do primeiro quarto. Só ali na reta final, nos 2, 3 minutos finais, com o banco do Cleveland vindo bem, que essa vantagem caiu para 5 pontinhos. No segundo quarto, aí sim o Knicks conseguiu dominar de ponta a ponta, né? Emmanuel Quickley veio muito bem do banco, aumentou a vantagem do Knicks para 12 pontos, com o Jalen Brunson voltando do seu descanso muito bem, deitando para cima da defesa do Cleveland, essa vantagem subiu para 14. O Cleveland até que conseguiu cortar um pouco a diferença, só que com o Julius Randle anotando 6 pontos na reta final do primeiro tempo, o Knicks conseguiu levar uma vantagem de 10 pontos para o intervalo, né? E aí aconteceu algo meio ruim, né? Para o New York Knicks, que foi a saída do Julius Randle. O Julius Randle sentiu fortes dores no tornozelo esquerdo e não voltou do intervalo. Mas posso te falar uma coisa? Foi ruim porque perdeu o Julius Randle, né? Ele que fechou bem o primeiro tempo. Só que o Knicks não sentiu tanta falta assim do Randle, porque o Obi Toppin, mas ele é Toppin também. Mas o Obi Toppin substituiu muito bem o Julius Randle, ele veio muito bem para o terceiro quarto e fez com que o Knicks nem sentisse tanta falta assim do Randle, né? O Obi Toppin entrou bem demais no terceiro quarto e ao lado do RJ Barrett, ele conseguiu fazer o Knicks abrir 18 pontos de vantagem. O ataque do Cleveland não estava conseguindo responder, né? A defesa do Knicks estava muito bem ajustada, estava gerando enormes dificuldades para o Cleveland criar, só que de alguma forma, na reta final ali do quarto, o Cleveland conseguiu diminuir a desvantagem para apenas 10 pontos. Só que o Knicks estava muito soberano na partida, muito soberano, dominando no garrafão com o Mitchell Robinson, sendo muito efetivo no ataque, atacando bem em transição, mas de alguma forma o Cleveland conseguiu cortar a diferença para 10. No início do quarto período, o Darius Garland, que veio bem, conseguiu ali chamar a responsabilidade, chegou a cortar a desvantagem para 8, só que depois de um timeout muito bem pedido pelo Tom Thibodeau, o Knicks voltou a abrir 2 dígitos de vantagem, e aí cabe destacar o ótimo volume que o Mitchell Robinson teve no garrafão no quarto período, né, o pivô do Knicks, que não é um pivô que me agrada tanto, admito. Ele conseguiu ter um volume muito bom. Ele deitou no Mobley e no Jarrett Allen. A verdade é essa. Eu não gosto muito do Mitchell Robinson, mas o cara deitou em um dos, talvez, melhores... talvez não, né? Na teoria, melhor garrafão da NBA, né? O Mitchell Robinson deitou no melhor garrafão da NBA, deitou absurdamente e conseguiu fazer o Knicks ficar 2 dígitos na frente. O Cleveland até que deu ali uma mini reagida, conseguiu ali uma pequena reação na reta final, cortando a diferença para 6, só que o Knicks não se abalou, não se assustou e conseguiu levar o jogo muito bem até o final e garantiu a sua vitória. O Knicks fecha a série contra o Cleveland, vencendo por 4-1 e agora vai encarar o Miami Heat, meus amigos. Olha, sendo muito sincero, não me surpreende a classificação do New York Knicks. A classificação não me surpreende.
Mas agora, a forma com que o Knicks se classificou, aí me surpreende bastante. Eu esperava uma série de 7 jogos aqui. Eu esperava uma série de 7 jogos. Nos meus palpites, eu coloquei o Cleveland vencendo em 7. Só que o Knicks foi tão superior durante toda a série, foi tão dominante durante toda a série, que depois ali do jogo 3, eu já estava desconsiderando a possibilidade de um jogo 7. O Knicks foi muito superior ao Cleveland. Muito superior. O Knicks deixou muito claro que você ter uma profundidade maior no seu elenco faz muito a diferença em um playoff. Não adianta você ter só um starting five muito forte, você precisa ter alternativas vindas do banco. O Cleveland tem um starting five melhor do que o do Knicks, só que não tem um elenco melhor do que o do Knicks. E isso ficou muito claro nessa série. Então, assim, a classificação do Knicks não me surpreende, porque poderia sim se classificar. Essa era, pra mim, na teoria, a série mais equilibrada desse primeiro round. Só que a forma com que o Knicks se classificou, metendo um senhor 4-1 e dominando a série de ponta a ponta, isso me surpreendeu bastante. Me surpreendeu bastante. E, sinceramente, cara, eu tô começando a achar que esse Knicks pode aprontar. Tô começando a achar que esse Knicks pode aprontar. Essa série contra o Miami Heat é muito interessante. E, obviamente, que eu tenho que analisar melhor os dois times, eu tenho que rever os tapes dos jogos dos dois times, só que pela forma com que o Knicks eliminou o Cleveland, eu tendo a achar o Knicks um pouquinho favorito contra o Miami Heat. E vou te falar, se esse Knicks chega numa final de conferência, meu amigo, para tudo, tá? Acabou o mundo. Os torcedores de Nova York vão ficar malucos. Vão ficar insanos se isso acontece. Sobre o Cleveland, decepção, né? A palavra que resume o Cleveland nesses playoffs é decepção. Um time que tinha um potencial para brigar por uma final de conferência. Eu cheguei a falar algumas vezes durante a temporada que se tinha um time que poderia desbancar o Big Three da Conferência Leste, né, que é Filadélfia, Boston e, na teoria, o Milwaukee Bucks, esse time seria o Cleveland. Só que quando iniciou os playoffs, parece que o Cleveland sentiu, cara. Sentiu demais, não conseguiu fazer nada nos jogos fora de casa. O Cleveland foi completamente esmagado no Madison Square Garden, não conseguiu jogar. O Donovan Mitchell, que sempre entregou muito em pós-temporada, não entregou nessa. Darius Garland, extremamente inconsistente. Mobley e Jarrett Allen, muito aquém do que eles costumam jogar. E o JB Bickerstaff se mostrou um treinador que precisa evoluir demais ainda. Precisa evoluir demais. É um elenco que tem muitos buracos, né? E durante a temporada nós não vimos tantos buracos assim, mas ficou muito nítido nessa série, que é um elenco que precisa de reforços, precisa muito de reforços. Então, é uma decepção. É uma decepção, eu esperava muito desse Cleveland, mas assim, não é terra arrasada, não é para desesperar, mas essa eliminação serviu como um choque de realidade, do tipo, ó, montamos um starting five bom, trouxemos uma super estrela, só que precisamos mais. Eu acho que essa é a sensação que fica com essa eliminação do Cleveland Cavaliers, né? Bom, destaques da partida pelo lado do Knicks, Jalen Brunson com 23 pontos, RJ Barrett com 21 e Mitchell Robinson com 18 rebotes e 3 bloqueios foram os grandes nomes do Knicks na partida. Cabe destacar também o Quickley e o Obi Toppin, que vieram bem do banco. Pelo lado do Cleveland, Donovan Mitchell com 28 pontos e Darius Garland com 21 pontos e 6 turnovers foram os destaques do time, sabe? Só que sabe a sensação que eu fiquei? É que, assim, eu não vi o Donovan Mitchell marcando 28 pontos. Sabe? É meio louco isso, né? Às vezes você dá uma olhada ali no box score e vê um jogador com uma pontuação tão alta, só que você não enxerga esse volume todo no jogo. E eu não enxerguei esse volume todo do Donovan Mitchell. A impressão que me deu era que o Jalen Brunson tinha marcado muito mais pontos do que o Donovan Mitchell.
por conta do volume, da intensidade. Então, assim, esses 28 pontos do Mitchell, os 21 do Garland enganam. Na realidade é que o Cleveland foi muito dominado. Foi muito dominado. Bom, Knicks se classifica, teremos agora Knicks e Miami em uma das semifinais, e eu quero saber de você o seguinte: te surpreendeu a classificação do Knicks ou você já esperava a franquia de Nova York eliminando o Cleveland? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos e dê uma olhadinha no primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis, né? Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos dos playoffs, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. Então você que ainda não tem, recomendo que assine e utilizando esse link você consegue todos esses benefícios. Então aproveite. E é isso, tá bom? A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Agradeço pela sua audiência. Grande abraço e tchau, tchau.